Olha, eu acho os Irmãos Russo, assim, uma das melhores coisas que a Marvel nos apresentou aí, né, nessa jornada do MCU e tal. E esse filme aqui é engraçado como ele faz algo que o Guerra Civil, dirigido pelos Irmãos Russo, né, o Capitão América Guerra Civil, fez, assim, com muita primazia, que é o parecer ser. É diminuir a grandeza de algo para caber num potinho bem pequenininho e a partir dessa timidez parecer ser algo e no final ser bem genérico em vários assuntos ali. É o que esse filme aqui é. Eu vou falar sobre The Electric State, ou Estado Elétrico, eu não sei se vai ser traduzido assim, né, porque eu vi antecipado. É o novo filme dos Irmãos Russo aí com a Netflix. O filme ele se passa nos anos 90, mas como é retrofuturista, parte de um IC. Lá no mundo que ele constrói, os animatrônicos e as máquinas que haviam sido feitas para diminuir a carga de trabalho dos humanos, as máquinas, né? Elas entraram em rebelião. Porém, nós vencemos e ao final ficamos aí com a super tecnologia de realidade virtual que separa o nosso cérebro do nosso corpo e assim a gente está livre para deixar o corpo ali quieto, não sofrer as coisas, as consequências aqui na nossa pele e colocar a nossa mente em outro lugar, como trabalho, como enfim, você já sabe, né? É tipo Ruptura, tipo a série Ruptura, só que aqui levado acho que um pouco mais afinco. A ideia é boa, né? Mas é uma ideia recalchutada, como já ficou claro aí pela sinopse. Você pode encontrar essa ideia no filme no livro Jogador Número 1, você pode encontrar em várias outras coisas. O filme ele não passa de uma colagem de vários outros que abordaram Rebelião das Máquinas, que abordou essa nossa relação aí com as inteligências artificiais, não digo nem com as inteligências artificiais, mas nossa relação mesmo com maquinário, com coisas, com o material. A diferença aqui é a roupagem mais juvenil e o fato de que, diferente de outras colagens, ele fica só no amontoado de ideias e não constrói uma identidade dele jamais. Não tem problema copiar, não tem mesmo, mas aquela retórica, né? Copia, mas não faz igual, é mais ou menos nesse problema que ele cai. Eu tenho que falar desse filme com relação também a ele ser uma adaptação. Ele é a adaptação do Estado Elétrico, do sueco Simon Stalenhag, que é um livro ilustrado, né? Ele tem ilustrações belíssimas e aqui tem a descrição não da ilustração, mas da reflexão que ele tira daquela ilustração, assim. A obra do Simon Stalenhag é maravilhosa. Estado Elétrico, quando eu li, eu fiquei literalmente em estado elétrico, mas na verdade eu fiquei letárgico, assim, pensando em tudo que ele colocou. Recentemente teve um vídeo do Central Pandora, um canal que eu adoro, que falou sobre esse livro ilustrado, e é interessante como eles trouxeram lá umas 3 reflexões que eu tinha tido quando estava lendo o livro, e mesmo assim ainda ficaram umas 4, 5 reflexões de fora. Esse filme, se tivesse assistido ao Central Pandora, adaptado o vídeo do Central Pandora sobre o livro, o Estado Elétrico, seria mais do que o suficiente, porque aqui, em vez de pegar essas reflexões que ficam saltando assim à nossa mente, quando você lê e quando você vê as ilustrações do Simon Stalenhag, transformar isso numa aventurinha bem genérica, bem comum. Eu acho que realmente é pegar o material de origem e jogar fora, né? Eu sempre falo que adaptações, elas precisam pegar apenas elementos, apenas ideias, e dali criar algo novo, né? Mas assim, você tenta criar algo novo na mesma paleta, digamos assim, na mesma linha. Não dá pra colocar, misturar legume com fruta porque eles são vendidos próximos, entendeu? O propósito não é o mesmo. E isso, como eu adiantei no começo, é muito parecido com Guerra Civil, porque o máximo que faz aqui os diretores, os irmãos Russo, o máximo que eles fazem é retratar as figuras em estados estáticos em algum momento ali do filme e não discutem aquilo. Tem uma figura maravilhosa que é refeita aqui no filme, que é um robozinho, não vou dizer o nome para não dar spoiler, arrastando uma personagem numa canoa. Isso é tão... numa canoa, não em um mar, né? Mas em uma parada meio desértica, um deserto das máquinas. Isso é tão simbólico quando você vê essa imagem e você lê o que o autor escreveu sobre... Cara, você consegue passar uns 30 dias nela, assim. Olha só o que nos tornamos, né? Nesse estado elétrico, tão conectados com as máquinas, tão absortos pelas realidades virtuais, nos tornamos navegantes de mar nenhum. Mas não.
Assim como lá no Guerra Civil, é só a imagem que é utilizada para fazer uma ceninha e só. É como você pega a imagem aqui do livro, joga naquelas inteligências artificial que anima a imagem e pronto, e é isso, sabe? O filme é muito tímido, esse é o ponto. O filme é muito tímido quando se olha ali para o material de origem. Enquanto tentativa de ser uma aventura digna de Steven Spielberg, que é o que ele tenta, daquilo tudo ali, o que ele interpretou foi ser uma aventura meio Steven Spielberg. Enquanto isso, ele não consegue fazer, sei lá, 1/3 do que o Steven Spielberg consegue, principalmente com relação a personagens, né? São personagens aí que a gente tem nesse filme que não passam de uma repetição preguiçosa do que os atores já costumam fazer. E aí eu vou sair da adaptação e vou falar sobre o filme em si, porque se a adaptação fosse ruim, mas o filme fosse bom, aí a gente poderia, né, conversar, mas nem isso. Assim como vários filmes dos irmãos Russo pós-Marvel, eles parecem fazer mais uma reunião da galera que eles conhecem do que algo que realmente tem alguma essência, sabe? Por que esse ator, essa atriz tá aí? Por quê? Por quê? Não, poderia ser qualquer um. A não ser porque eles estão vivendo o tal do typecasting. O que é o typecasting? Né? É a atuação de tipo, ou seja, o ator ou a atriz tem um tipo específico e fica só repetindo esse tipo aí, né? E ele faz isso para compor a história, e aqui nesse caso aqui do filme, para compor o elenco, resultando em personagens muito previsíveis que parecem saídos diretamente aí do catálogo das filmografias anteriores dos próprios atores e atriz. Giancarlo Esposito, conhecido aí pela sua atuação meticulosamente fria desde Breaking Bad, teve essa atuação agora meio robótica, levada tão ao pé da letra que ele agora encarna literalmente um robô, né? Ele sempre foi meio robozinho nos filmes anteriores, aqui ele é um robô de fato. A síntese perfeita da mecanização dessa persona cinematográfica dele, que assim, não para de ser repetida. É impressionante como Giancarlo Esposito caiu num lugar comum absurdo. O Chris Pratt, ele recicla o Star-Lord lá do Guardiões da Galáxia, canastrão, apegado ao material, né? Um personagem meio solitário, mas que tem a companhia de seres que... Tá entendendo? É ele quem manda a música tocar pra ação começar. É igual Guardiões da Galáxia, igual. Cara, tem uma solução final que, acredite, é esquema o Groot, o mini Groot vindo do Groot, é igual. O Stanley Tucci, mais uma vez, veste o elegante enigmático, né? A diferença é que aqui ele vem como vilão. O Ke Huy Quan, ele aparece numa participação meio jogada ali como o Doutor Maluco, né? Nessa estrutura de personagem, só que é uma embalagem diferente da mesma coisa do cara das tecnologias que a gente já viu ele ser lá no Loki. E que, anote, a gente vai ver ser em vários outros filmes, porque é um lugar comum. E é fácil aceitar esse lugar comum, né? Você ganha dinheiro e é isso que importa aí pra essa turma. Mas é muito triste perceber que o Ke Huy Quan, né, depois de ganhar tantos prêmios ali por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, de ter sido essa volta desse personagem, um filme profundo, profundo dentro das suas limitações ali, mas é um filme profundo e tal. E ele esteve lá, ele foi um ator que ficou jogado aí na sarjeta, e ele volta agora, e você pensa, pô, agora premiado e tal, e não aceita os papéis mais fáceis possíveis, assim. Isso é uma pena, tá? Uma pena. A única que foge um pouco desse molde é a Millie Bobby Brown. Ou não. Ela foge de uma caricatura de tipo, porque ainda não tem uma caricatura. Ela tá se buscando no cinema. E a sua única missão ultimamente tem sido demonstrar que amadureceu como atriz. Porém, essa nova tentativa se dá ironicamente em mais um papel juvenil, onde interpreta mais uma adolescente rebelde tentando parecer mais adulta do que é. A montagem tenta inclusive salvar a atuação limitadíssima que ela tem aqui. Ela não consegue ficar em cena por mais de 10 segundos sem que o fluxo das ideias da sua personagem tenha que ser cortado, seja por outro personagem para salvar aquela cena, seja pelo corte em si de câmera. É como se tivesse alguma coisa a esconder dela o tempo todo. O quê? A atuação dela escondida. Ela poderia assistir mais filmes, né? Ela disse que não assiste tantos filmes, poderia assistir mais filmes para ver como que é, fazer uma cena completa. Não precisa ser um monólogo teatral, mas uma cena inteira. Então, quando ela tá em cena, mesmo dando ali as suas falas, a câmera corta mais para os personagens que reagem do que para ela. Tem um robozinho lá que consegue ser mais expressivo e ter mais tempo de tela na construção de uma frase inteira do que ela. É como se a montagem fugisse da atriz principal,
como se reduzisse o seu protagonismo conforme a narrativa vai avançando. Ela se torna uma espectadora dentro do próprio filme, especialmente depois da introdução do personagem do Chris Pratt, que assume toda a dinâmica da história, né? Uma história cujas motivações, no caso dele, são meio água de chocalho, mas pra você ver, até isso consegue ter mais essência do que a personagem principal do filme. A direção também se atropela várias vezes, criando cenas inseridas de qualquer jeito para gerar uma tensão impossível de comprar. Impossível. Estamos diante de um tropo narrativo visto, sei lá, 800 vezes no cinema, nas séries, nos quadrinhos, na literatura, que é a insurgência dos pequenos contra os grandes, que é a união dos improváveis e tal, né? A gente vê isso desde 77 com Star Wars, e aqui já na primeira cena em que os improváveis precisam se unir, a personagem da Millie Bob Brown, a Michelle, entra no caminhão do personagem do Chris Pratt. Aí ela é descoberta quando chega lá no covil, lá no esconderijo do Chris, né? Ela tenta fugir, mas ele a encontra. E aí ele diz pra ela ir embora, vai embora daqui, sendo que ela tava tentando ir embora dali, e eles ficam nessa discussão, mas eu não tô entendendo, mas ela não tava indo embora, deixa ir embora. Ela essa tensão que é criada em cima disso não faz nenhum sentido, assim como várias cenas são assim. A cena tem um objetivo, como essa, que é unir os improváveis, mas fazem isso de qualquer jeito, jogam diálogos, jogam cenas refeitas, jogam tudo. O que der certo é filme, e o que dá certo é muito pouco. O que dá certo? É essa ideia de uma sociedade dominada pela tecnologia, onde humanos se tornam dependentes da realidade virtual a ponto de ignorar o mundo ao seu redor. Isso é algo que, quando eu li o material de origem, isso me surgiu bastante. Pena que o filme não sabe o que fazer com isso, mas fica ali no secundário, na terceira, quarta, quinta camada, dá pra ver numa cena ou outra, né? Isso tem muita força, esse assunto. Daria vários episódios, como já aconteceu de Black Mirror, né? Vem direto material de origem. Só que o filme só mostra isso e, de novo, é como se desse um martelo para um peixe. Ele não sabe o que fazer com aquilo. E ele vai ficar tentando beliscar. Pequenos detalhes, como pessoas na sarjeta usando óculos de realidade virtual como se fossem drogas, eu acho que são mais interessantes do que o conflito central criado pelo roteiro. Pelo menos isso está lá. Mas isso é a única coisa que é copiada do material de origem. E eu falo em termos até mais visuais mesmo. Porque muitos desses grandes momentos que o filme tem não se entranham na trama, não entram, não ganham, não vão, cara. É como se eu tivesse aqui, gente, ó, eu vou te falar 5 coisas interessantes. Mas antes, deixa eu te falar só um pouquinho sobre coisas que eu já falei. Aí a rebelião aqui é tratada de forma genérica, sem peso dramático algum. O drama que a história aposta é batido, é tão batido que você pode ver tudo se aproximando antes mesmo de virar a esquina. Digo, a próxima esquina, a outra esquina, 3 esquinas de distância. Dá pra você antecipar tudo que acontece no filme. Visualmente, a integração do live action com o CGI eu acho problemático. O filme ele evita planos abertos, o que é um problema também, porque quando você olha as imagens do material de origem, é tudo plano aberto, tudo grandão assim. E aqui a gente perde noção de mundo. Lá nas imagens faz sentido, porque os humanos são retirados ali pra gente pensar, os humanos que lá estão entranhados na tecnologia e vice-versa. E a gente consegue entender que os humanos não existem ali naquele material de origem por um motivo. Aqui o motivo não é levado a cabo porque eles são sempre citados. O mundo ficou assim, o mundo ficou assado. Como, meu irmão? Me diga, como? Eu volto lá ao Jogador Número 1, a adaptação do Steven Spielberg, do livro do Jogador Número 1. Ele rejeita falar de como está o mundo, a não ser na sua abertura, porque de fato ele não vai mostrar. Então se não vai mostrar, não fala. Porque você fica mais na... Tá, mas e como é que é? Não tem como é que é. E aí o filme vai perdendo noção de grandeza, noção de espaço, e com isso perde noção de contexto. Foca apenas nos sujeitos. O resultado é um monte de interações artificiais, onde os personagens parecem todo tempo estar falando com o vazio, sobre o vazio, tentando resolver problemas do vazio. Parece uma salvação de uma grande coisa, mas que coisa? Coisa alguma. No coração da trama, há um embate previsível entre o humano e a máquina. Aí tudo bem, a gente já viu em Asimov, Eu, Robô, a gente já viu 250 mil vezes. Isso culmina aqui num dilema que a gente também já viu 250 mil vezes, que é o lance do sacrifício, né? Só que aqui ele não faz nenhuma curva, é reto. Eu vou copiar, mas assim, igual.
Eu não vou mudar nem a letra, eu vou copiar igual, é formulaico, entendeu? O filme é mais do que genérico, é um genérico que passa vergonha por querer parecer enorme. A embalagem é gigante, o produto é pequenininho, falta substância. O que representa bem o filme é a relação entre a Michelle e o seu irmão, que deveria ser aí o motor emocional da história, carece de essência, de apego. Não dá pra comprar aquilo. Falta algo para tornar esse vínculo envolvente, para justificar a sua rebeldia depois, para justificar a sua corrida depois. O filme se justifica mal em cima das genericidades ali que ele propõe. O roteiro segue a estrutura de uma aventura infanto-juvenil com personagens simpáticos aqui e ali, mas zero memoráveis, zero. The Electric State não passa de uma colagem que, diferente de outras colagens, jamais consegue se desgarrar dessas cópias. O filme se apoia em um mundo visualmente interessante, mas vazio de significado. É conduzido de forma mecânica, previsível, fácil. Sobra pouco, além de uma experiência genérica e completamente esquecível. Sua visão é bem clara e quase consegue discutir o contemporâneo, mas fica só no quase o tempo todo. E é tão claro, que chega a ofuscar a vista e não dá mais nem vontade de ver. É isso, muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Falei sobre The Electric State, ou Estado Elétrico, não sei se vai ser traduzido aqui no Brasil. Peço agora o seu like, sua inscrição aqui no canal e espero te ver numa próxima oportunidade. Forte abraço em vocês e tchau.